Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Continuando vendo a lei de liberdade, nós vamos ver a escolha entre o bem e o mal. Será que é fácil, gente, a gente escolher entre o bem e o mal? Como é que a gente sabe o que é bem e o que é mal? Como é que é isso? Então, as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas levam-nos a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte e ao destino do que a nós mesmos, né? A gente põe a culpa na sorte, no destino. Às vezes a gente põe a culpa até em Deus, mas isso está relacionado com quem? Conosco. As nossas escolhas, gente, né? Então, o princípio da ação e reação. Lá é muito interessante, nós estamos estudando aqui, comecei os estudos aqui também sobre o céu e o inferno, né, que é um livro interessantíssimo de ler, de Kardec, e tá escrito assim, ó, em Céu e Inferno, primeira parte, lá no capítulo 7, item 8, né, Código Penal da Vida Futura. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então veja, até um pensamento mal que você tem às vezes, e nós temos, hein? Nós temos uns pensamentos maus aí que de vez em quando vem. Isso aí não vai, nós vamos responder por eles, né? Pelos nossos pensamentos maus. E inclusive aquelas ações boas que nós fazemos também. Em contrapartida, aquilo de bom que a gente faz, mesmo uma pequena ação, isso vai estar lá para o nosso lado, ali ao nosso mérito, né? Então a justiça e a bondade divina estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Essa lei é importantíssima, hein, gente? Essa lei, ela é ótima porque ela nos traz novamente para o caminho de Deus. A gente sai, né, pelas nossas escolhas aí, escolhas erradas. Eu vejo isso muito. Observe as pessoas, né? Observe a você primeiro e observe as pessoas aí, as escolhas erradas que fazem. Aí sai do caminho e vem a lei de causa e efeito para trazer de volta, né? Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Deus tem todas as perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não poderia agir caprichosamente, nem com parcialidade, né? Deus não tem caprichos, é interessante. Ele não é imparcial, ele é justo. O homem, nós já vimos aí, vamos ver mais para frente, né? A lei de amor, justiça e caridade. O homem não tem essa justiça do homem é bem falha, né? Nós vemos aí diariamente isso, falha mesmo. O negócio aí puxa a sua sardinha aí para quem precisa, né? Para quem nem precisa, né? Puxa aí a sua sardinha. É injustiça, mas a de Deus, gente, não falha. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Todo mundo devia se compenetrar disso, né, gente? Que Deus, ele toma conta aí de tudo. Isso aí que eu acabei de falar, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 2, tá? É muito interessante isso. Pena que as pessoas não se compenetram e vão ver mais para frente aquilo que plantaram. É nítido isso aí. Então, para cada ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Isso é a terceira lei de Newton. Todos que lançam mão da espada morrerão. Jesus, lá em Mateus 26, 47, 52, né? Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está em Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, né? Então, a pena de talião, já ouviram falar? Olho por olho, dente por dente, será que é isso? A pena de talião? Receberemos de volta todo o mal que praticamos em sofrimentos correspondentes, não necessariamente idênticos, o que equivaleria à sua perpetuação. Não é idêntico, né? Mas nós vamos responder por isso. Tá lá, é bastante interessante isso. Não é
a pena de talião, né, gente? A pena de talião é olho por olho, dente por dente, né? Por que era assim? Porque naquele tempo lá, a pessoa tirava o olho de alguém, então tirava o olho daquela pessoa que tirou aquele olho de alguém, né? Você cortou o braço de alguém, então vão cortar o seu braço. Era assim. A lei de causa e efeito, ela não funciona bem assim, não. Senão o negócio seria perpétuo, não é bem assim, tá? Então, os mecanismos da justiça são sempre detalhados. Nada escapa à lei de Deus, tá? Tenha fé nisso. Nada escapa à lei de Deus. Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A justiça se processa de forma a educar o espírito. Deus, ele quer nos educar, não castigar. Nunca no sentido de punir, mas de educá-lo, tá? A reencarnação, ela proporciona ao espírito vivenciar existências que capacitarão a aprender as leis de Deus. Só dessa forma ele necessitará exercer a sua justiça aqui na Terra. Nós temos que entender as leis de Deus. Chamo vocês a entender as leis de Deus. É muito importante isso, né? A gente saber aí, relembrar isso, porque as leis de Deus, como está lá na questão 621, está lá na nossa consciência. Então, vamos lembrar que a liberdade implica em respeito ao direito do outro, bem como a consciência das responsabilidades sobre as consequências dos próprios atos, tá? Então, conclusão de tudo aí que nós estamos vendo, né, sobre a lei de liberdade. Escolhendo o vício, né, haverá um tolhimento da vontade, pois essa estará submetida à necessidade de supri-lo, impedindo a continuidade de outros atos livres, né? Sendo assim, concentramos na prática das virtudes, pois somente elas têm a capacidade de ampliar a nossa liberdade de ação. Então, como é que a gente amplia a nossa liberdade de ação? Praticando as virtudes. É muito interessante, né? Praticar as virtudes. Que virtudes? Tem tantas, gente. Nós vamos ter que praticar. Quer ver uma? Paciência, tolerância, firmeza, coragem. Coragem. Vamos praticar essa virtude. Coragem, gente. Coragem. Aí, com coragem, que é uma virtude, nós vamos ter essa liberdade em ação. Não só a coragem, todas as outras virtudes, né? Muitas virtudes, exercitando essas virtudes. Quanto mais a gente adquirir essas virtudes, mais liberdade de ação a gente vai ter. Mais a gente vai sair da ignorância. Muito interessante, buscando aí a nossa razão. Tá bom? Vamos parar por aqui. Estude o Livro dos Espíritos. Eu sempre falo isso. Estude o Livro dos Espíritos. Releia, leia, releia. Faça resumo. Estude o Livro dos Espíritos. É fundamental. Bons estudos!